passar esse conselho para a igreja e também aos jovens. O versículo base se encontra em Atos, capítulo 27, seu versículo 41 a 44. O estudo eu coloquei aqui por título: seja extremamente rígido com a escolha das suas companhias. Seja extremamente rígido com a escolha das suas companhias. Atos capítulo 27, versículo 41 diz assim: dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salva. Vou correr para ser rápido, não tomar muito tempo. Essa palavra, o Paulo ele está preso junto com outros prisioneiros. Ele está sendo levado para um lugar. E nesse lugar existe um homem chamado Júlio, que ele é o chefe daquele barco. E Paulo chega até Júlio e fala: não vamos a esse lugar, mas Júlio insiste: não, eu tenho um especialista ao meu lado, ele conhece demais, ele está falando para a gente ir, vamos até lá. No meio do caminho, eles indo no meio do mar, o mar fica revolto, o vento começa a açoitar aquele barco, e eles começam a ver que vão perecer ali naquele lugar, e o barco começa a se quebrar, e os soldados em fúria, eles falam assim: vamos matar todos os prisioneiros, para que nenhum deles possa fugir a nada, nenhum deles possa ser salvo. Mas o chefe daqueles homens, por uma compaixão que ele teve a Paulo, por amor àquele homem, ele fala assim, começa a tentar argumentar com ele: não vamos matar, não vamos deixar aqueles que sabem nadar, que vão primeiro, e conforme o barco for quebrando, aqueles possam se prender aos destroços e se salvam. O que eu entendo dessa palavra? Ele querendo salvar Paulo, ele salvou a outros. Ele querendo salvar Paulo, todos foram salvos. Às vezes tinham ali pessoas que poderiam ter cometido diversas atrocidades, eram prisioneiros, eram criminosos, mas por Paulo estar no barco, todos foram salvos. Eu até brincava às vezes na escola, o pessoal querendo viajar, falando: pô, vou para a Argentina, vou pegar o avião, vou para o Chile. E eu falava assim: pô, às vezes tá doido, vou pegar avião não, tenho medo de avião. Às vezes não é nem meu dia de morrer, mas é o do piloto, vai morrer todo mundo. Era uma coisa, a gente brincava assim dessa forma. Mas o que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que vão estar na sua vida, que elas vão te salvar de situações. Existem pessoas que elas vão te colocar em situações de morte. E existem pessoas que podem fazer você se desviar do seu propósito. Escolha exatamente as pessoas que vão estar do seu lado. Glória a Deus. Outro exemplo, Salomão, ele governa, a palavra vai dizer que Salomão, ele reina sobre extrema paz. Não houve nenhuma guerra. Salomão prospera muito a cidade de Israel. Aquela cidade vive momentos maravilhosos pelo seu reinado. E Roboão assume o reinado. E ele vai ouvir conselhos dos jovens. Talvez amigos que cresceram ao lado dele. Israel, eu tenho muita intimidade com eles. Cresceram comigo, foram meus amigos, são da minha confiança. Come do meu pão, deita na minha cama, dorme na minha casa. São meus amigos desde sempre, mas eles não são referência em reinado. O que eu quero dizer, às vezes até a pessoa que está do seu lado é uma pessoa de Deus, é seu amigo, viveu com você, cresceu contigo, você tem confiança nele, mas não é referência no assunto que você está pedindo. Às vezes uma pessoa de Deus está aqui, ora, se ajoelha, mas o casamento está destruído, você está ouvindo conselhos de casamento de uma pessoa que não é para ouvir. Às vezes é uma pessoa que está com um casamento lindo, show, é uma pessoa excelente, um excelente marido, uma excelente mulher, mas não sabe lidar com dinheiro, e você está perguntando sobre finanças para ela. Às vezes é uma pessoa legal, de Deus, crente, mas é uma pessoa explosiva, você está perguntando como reagir a uma situação, e ela fala algo para você reagir explosivamente. Não, se for eu arregaço as mangas, eu faço da minha forma. Escolha bem as suas referências. Glória a Deus. O mais importante agora, para o final, que eu quero deixar para a sua vida, isso é mais para os jovens, solteiros, noivos e casados. O mais importante é que você vai escolher quem vai passar a sua vida, o resto da sua vida ao seu lado. Essa é a sua principal escolha, porque a sua promessa, a palavra que talvez hoje vai ser liberada aqui, a palavra que talvez
já foi liberada sobre a sua vida, você pode perder se você escolher a pessoa errada. Quer um exemplo? Sansão. Antes de Sansão nascer, Deus ele pega e fala: esse vai ser nazireu, esse vai ser juiz de Israel, esse vai ser um dos salvadores, esse vai levar Israel para cima. Esse homem, ele tem uma palavra em cima dele, mas a escolha de quem ele escolheu passar ao seu lado o fez ter um fim humilhado, cego e nas mãos dos seus inimigos. Escolha bem quem você vai passar ao seu lado, escolha bem as suas companhias. Glória Seja a Deus. extremamente criterioso com quem vai andar, com quem você vai ouvir conselho. Não é só porque vem para a igreja, não é só porque anda com a Bíblia debaixo do braço. Tem que ser referência naquilo que fala, tem que ter fruto, tem que ter exemplo, tem que ter Glória a uma caminhada Deus. de verdadeiramente com Cristo, Glória tem que a ter uma Deus. caminhada com Deus. Seja extremamente criterioso com quem vai estar ao seu lado, com quem vai adentrar a sua casa, com quem você vai sentar à sua mesa, com quem você vai compartilhar as suas intimidades. Seja extremamente criterioso. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade